Jó? Por que Jó sofrer tanto desse jeito? Um homem fiel, um homem temente a Deus, passar por essas provações. Então leia comigo Jó capítulo 9 e versículo 17. Diz assim: por que me quebranta com uma tempestade? E multiplica as minhas chagas sem causa. Olha o que Jó estava dizendo a Deus. Deus, por que essa tempestade? Por que multiplica as chagas sem causa? Eu sou fiel, eu sou temente a Ti. Mas nós vamos entender que são tempestades que Deus permite em nossas vidas para provar a nossa fé, para sermos bênção na vida do nosso irmão. E em Mateus capítulo 4, versículo 35, Marcos capítulo 4, versículo 35, vai dizer assim, que Jesus apazigua a tempestade. Ele diz, passemos para outra margem, passemos para o outro lado, ou glória. Observe bem que Jesus, ele não fez uma pergunta. Jesus, ele não fez um questionamento. Mas Jesus, ele fez aqui uma afirmativa. Passemos para outra margem. Marque aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos estudar a Bíblia. Pode dar glória, pode chorar. Marca aí. Isso aqui é promessa de Deus para você. Antes mesmo de você entrar no barco, Deus já garantiu que você vai chegar do outro lado. Aleluia! Antes mesmo de você entrar nessa embarcação, Deus já afirmou que você vai chegar do outro lado. Antes mesmo de você entrar neste navio, neste pequeno barco, Deus já afirmou. Lembra da promessa que Ele te fez? Ele só está dizendo, vamos para o outro lado. Lá do outro lado, sabe quem estava? O endemoniado gadareno. E ele tinha que bater em retirada. Ele tinha que bater em retirada, ele tinha que fugir, ele vai ter que sair. Então, no meio do caminho, o inimigo disse, vou tentar assustar esses discípulos. Porque Jesus pediu para que os discípulos entrassem no barco. E Jesus entrou com eles e Jesus foi descansar. Pastor Lucas, Deus te abençoe. Um abraço ao pastor Salles, um grande professor. E Jesus entrou com eles. E antes deles entrarem, Jesus já foi descansar, porque Jesus já havia garantido que vocês vão chegar do outro lado. Já está certo a vitória. Já está garantido a vitória. Por isso Jesus foi descansar. Por isso Jesus foi dormir. Mas no meio do caminho veio aquela tempestade, aquelas ondas, para colocar desespero. Porque tem vitória do outro lado te esperando. Tem vitória do outro lado te esperando. Então você observa comigo, irmãos. Existem dois tipos de tempestades. Existem dois tipos de tempestade. A tempestade permissiva é a que aconteceu na vida de Jó. É quando Deus permite, mesmo o homem sendo fiel, temente, Deus permite a tempestade na vida dele. E a segunda tempestade é a tempestade repentina. São as tempestades que nós não podemos prever. Elas acontecem no nosso dia a dia. Observe que a primeira tempestade aconteceu no Mar da Galileia, que é a tempestade repentina. Na verdade, o Mar da Galileia não era um mar. Era sim um grande lago, com 21 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura, 50 metros de profundidade e 225 metros abaixo do nível do mar. Era um cenário de violentas e repentinas tempestades. Pela maior experiência que os discípulos tinham como pescadores, eles não tinham como prever aquela tempestade. Eles eram pegos de surpresa. Assim acontece na nossa vida. São as tempestades repentinas. São essas pandemias que nós estamos vivendo. Essas crises. Planejamos o ano de 2020. E de repente aconteceu tudo que nós já sabemos. Achamos que ia acabar. E as coisas estão piorando. Mas eu vim dizer uma coisa para você.
Jesus já garantiu que você vai chegar do outro lado. Jesus já garantiu que você vai chegar do outro lado. Aleluia! Jesus já garantiu a sua vitória. Descansa, porque Ele está contigo no barco. Quantas vezes nós somos surpreendidos por grandes tempestades em nossas vidas. Olha o que o texto vai dizer, irmãos. Marcos capítulo 4, versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento. Oh, meu Deus! E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia de água. Quantas ondas estão vindo sobre o teu barco? Quantas ondas estão vindo sobre a tua casa? Eu não sei qual é a onda que está vindo contra você, mas eu sei que muitas vezes a gente acha que o nosso barco vai naufragar, que o nosso barco vai afundar. Mas Jesus está dizendo, não vai, porque eu estou com você. Quais são essas ondas? A onda da enfermidade, do desemprego, a onda financeira, da depressão, da calúnia, desta pandemia. São essas ondas, irmãos, que o inimigo está mandando sobre os nossos barcos. E muitas vezes nós achamos que o nosso barco vai afundar. Mas Deus está dizendo, eu estou com você neste barco. Mas também tem a outra tempestade. Essa tempestade que aconteceu no Mar da Galileia é a tempestade repentina. Mas também tem a tempestade permissiva, que é a que aconteceu na vida de Jó. Jó capítulo 9, versículo 17. Ele vai dizer, por que, Senhor, me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Jó, sendo um homem reto, fiel, crente, um homem próspero, possuía milhares de ovelhas, camelos, rebanhos, uma grande família, um homem sincero, reto, temente, se desviava do mal. Mas Deus permitiu para provar a fé de Jó. Deus permitiu esta prova na sua casa e na minha casa para nos provar. Por quê, pastor? Porque chegou a hora de aprovar para uma outra obra. A prova é para te aprovar. A prova é para te aprovar. É porque você vai subir novos degraus. É porque você vai receber novas divisas. É porque tem surpresas chegando para você. Creia. A Bíblia vai dizer que um dia os filhos do Senhor foram se apresentar a Deus. Lá no livro de Jó. E chegaram diante de Deus e disseram, o Senhor tem abençoado grandemente a vida de Jó. O Senhor tem dado tudo a ele. E a Bíblia diz, e vindo um dia os filhos de Deus apresentar-se, e Satanás se aproveitou dessa ocasião. Então disse o Senhor a Satanás, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela? Deus tinha prazer na vida de Jó. Deus tinha prazer na vida de Jó. E Deus disse, observaste tu, o meu servo Jó, um homem temente, um homem fiel, um homem reto. E então o inimigo aproveita para acusá-lo, é claro. Ele tem muitos bens, ele tem muitas ovelhas, ele é um fazendeiro muito rico, ele é próspero, tem muitos camelos. Deixa eu arrancar tudo dele, para ver se ele não murmura. Então Deus permitiu essa tempestade na vida de Jó, para que todos saibam que Jó servia a Deus não pelo que ele tinha, mas Jó servia a Deus pelo que ele é. Deus sabia da comunhão, da fidelidade, da intimidade que Jó tinha. Deus permitiu esta luta. Deus permitiu esta prova. Porque Ele acredita em você. Porque Ele sabe que você vai suportar. Aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco. Deus sabe do teu caráter, da tua personalidade. Deus vai restituir em dobro aquilo que o inimigo levou de você. Não temas, porque Deus está à frente. Deus está no barco.
E ele se levanta esta noite para acalmar a tempestade. Oh, aleluia! Olha quantos patrimônios que Jó perdeu. Jó perdeu sua vida financeira. Roubaram seus gados, as suas jumentas. Desceu fogo do céu, queimou as suas ovelhas, os seus pastores. Levaram os seus camelos. A Bíblia vai dizer que um forte vento derruba a casa onde estavam os 10 filhos de Jó. Não era um não, irmão, são 10. Todos morreram. Jó foi atingido por uma chaga maligna por todo o corpo. A própria esposa de Jó questiona ele dizendo: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Quando os amigos de Jó chegam, Jó pensando que eles vão ajudá-lo naquela tempestade, eles começam a acusá-lo. Ei, Jó perdeu muitas coisas. Levaram muitas coisas de Jó. Jó foi atingido por todos os lados. Jó foi devastado. Jó foi sugado até a sua base. Mas Jó estava firme na rocha que é Cristo. Uma coisa eles não roubaram de Jó: a sua fidelidade para com Deus, a sua esperança em Deus e a sua confiança em Deus. Ei, esta pandemia pode ter levado o seu emprego. Essa pandemia pode ter levado a sua saúde. Essa pandemia pode ter levado alguém querido da sua família. Mas ela não levará a sua confiança em Deus. Ela não levará a sua esperança em Deus. Porque as ondas se levantaram, mas o nosso Deus é maior e está conosco. Nós precisamos aprender, irmãos, a sobreviver nestas tempestades. Porque os dias são trabalhosos, os dias são difíceis. Está aqui o meu amigo pastor Fábio Casanho, o pastor Eduardo, seu pai, irmão Eliel. Estamos em campanha. Eu creio no milagre, Eliel. Eu creio no milagre, Eliel. Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Nós vamos continuar orando. E assim como Deus curou a minha sogra do câncer, como Deus curou o meu sogro, como Deus curou a minha esposa, aleluia, Ele também vai te curar em nome de Jesus. Aleluia. Creia, irmão Eliel. Não se entregue. Aleluia. Seja firme. Louve a Deus. Adore a Deus. Voltando à mensagem. São dois tipos de tempestades: tempestade repentina e a tempestade permissiva. A tempestade repentina nós não podemos prever. Elas vêm de repente. Mas saiba, Jesus está conosco no barco. Quando a gente pensa que vamos perecer, Ele se levanta e acalma a tempestade. E os homens que estavam ali dizem: que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E tem a tempestade permissiva, que é a tempestade que Deus permite acontecer na vida dos fiéis, que é a provação de Deus. É Deus provando. Como sobreviver a estas tempestades? Primeiro, não perca as esperanças, mas espera em Deus a sua vitória. Os discípulos esperavam em Jesus. Quando os discípulos viram que já não tinham mais jeito, eles se aproximaram de Jesus e disse: Mestre, Mestre, acorda! Acorda, porque estamos perecendo. O nosso barco está naufragando, as ondas estão grandes. Mas Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? E ele diz: acalma-te, vento, acalma-te, mar. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Aleluia. E eles disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, este homem é Jesus, que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está dizendo: receba a bonança da tua casa, receba a bonança do teu lar, receba surpresas ainda esta semana. Aleluia! Ei, tem milagres chegando para você. Depois você vai testemunhar. Não é porque é o pastor Rodrigo que está aqui, não. É o nosso Jesus. Você vai dizer: Ele é fiel, Ele é verdadeiro,
Ele não te deixou sozinho nesta guerra. Então, para você vencer estas tempestades como essa pandemia, não perca as esperanças. Espera somente em Deus. Os discípulos esperavam em Jesus. Jó também esperou em Deus. Leia lá em Jó capítulo 13, versículo 15. Olha que lindo! Olha que lindo que Jó escreveu. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluias! Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é para quem espera em Deus. Não espera dos homens, não espera dos seus amigos, não espera de ninguém. Porque quando vem a tempestade, quando vem a prova, é só você e Deus. Mas levante a sua mão junto com a minha hoje e diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque eu sinto a presença dele me confortando. Eu sinto a presença dele me enchendo. Eu sinto a presença dele me guiando. Talvez você esteja como os tripulantes do navio onde estava Paulo. Ou vamos lá para Atos capítulo 27, versículo 20. Que uma grande multidão, tinha 276 pessoas dentro daquele navio. E eles chegaram em um lugar chamado Bons Portos. Bons Portos era bonito só o nome, mas não era bom para ficar ali, passar o inverno ali. E Paulo estava sendo levado preso. Mas o anjo de Deus falou para Paulo: Paulo, avise o capitão, os marinheiros, avise a tripulação, para eles ficarem aqui, que eu não estou nesse vento. Se eles adiantarem, o navio vai afundar, mas ninguém morrerá. Aleluia. Deus está dizendo para você aí, ó, não tome decisões precipitadas, porque senão o navio vai afundar. Você vai perder tudo que você tem, mas você não vai morrer, porque Deus tem promessa na sua vida. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram naquilo que Paulo havia dito. Olha, não sigam. Porque não é qualquer vento, irmão, que Deus está nele, não. A gente tem que ter o discernimento das vozes. A gente tem que ter o discernimento se é Deus ou não é Deus. E aquele vento que soprava, Deus não estava nele. Por isso Paulo falou: não vá, não vá. Mas eles foram. E eles se encontraram com uma grande tempestade chamada Euroaquilão. E o navio começou a afundar. Houve um desespero. Mas Paulo havia dito uma palavra: o navio vai afundar, mas vocês chegaram vivos do outro lado. Eu sei que tem crente aqui comigo que está agarrado num pedaço de madeira, mas está vivo. Mas está vivo. Você vai chegar lá na margem. Você está vivo porque Deus tem promessa. O inimigo já pediu a sua vida. O inimigo já tentou contra você, te fez propostas. O inimigo já lutou em todas as áreas da sua vida. E Deus permitiu até que a tempestade viesse, como veio na vida de Jó, para mostrar para ele que você é fiel. Eu sei que as suas forças se acabaram, mas Deus está mandando um vento, e esse vento é de Deus. É o vento do Espírito que está te levando à beira do mar. E você está dizendo: estou vivo. Pensaram que eu ia morrer nesta batalha. Pensaram que eu ia perder esta guerra. Mas eu estou vivo. Glorifique a Deus comigo. Exalte ao Senhor. E vai compartilhando esta live. Por isso eu digo: não espera do homem, irmão. Salmos 27:14, espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para ti e ouviu o seu clamor. Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia.
Espera no Senhor. O crente, irmão, ele é como uma águia. O crente, ele tem as características de uma águia. Olha o que Deus está falando. Por quê, pastor? Porque a águia, ela pode ser pega de surpresa numa tempestade. Ela até pode ser molhada pela tempestade. Mas ela tem potencialidade para sobrevoar acima da tempestade. Deus está dizendo, seja como uma águia. A tempestade te pegou de surpresa, mas Deus te deu potencialidade para voar sobre as nuvens, sobre a tempestade. E quando a tempestade passar, você volta. Creia, porque Deus está no controle. Creia, porque Deus não se esquece de você. Primeira atitude para ser um sobrevivente na pandemia: não perca as esperanças. Faça como os discípulos, espere em Jesus, faça como Jó. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Segunda, quer vencer esta pandemia? Quer vencer esta crise? Quer vencer essa tempestade? Anote aí. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Irmão, se você olhar para os lados, se você olhar para os homens, se você olhar somente para o que a mídia está dizendo, irmão, você morre infartado dentro da sua casa. Você morre de depressão dentro da tua casa. Deus me autoriza a dizer, olha para Jesus. Não olhe para as suas dificuldades, para as suas limitações, para a sua incapacidade. Não olhe para as suas dívidas. Jó, ele descreveu no capítulo 16 e versículo 20. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Coloca os teus olhos para Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 12, esquecendo-me das coisas, deixando de lado o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Veja em Mateus capítulo 14. Mais uma tempestade. Jesus despediu a multidão. E Jesus pediu para que os seus discípulos entrassem no barquinho e fossem para o outro lado. Enquanto isso, Jesus foi orar. E eles foram pegos de surpresa, mais uma vez, pela tempestade. A Bíblia vai dizer que eles eram açoitados pelas ondas no meio do mar. O vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus se aproximou deles. Jesus se aproximou deles. E os discípulos, vendo Jesus caminhar por cima das águas, eles gritavam, é um fantasma. É um fantasma. Mas Jesus disse, tem bom ânimo. Sou eu. Não temais. Não temais. Cheikai. Dácio Halabá. Aleluia. Jesus está me dizendo aqui que Ele está indo ao teu barco agora. Ele está indo à tua casa agora. Não é um fantasma. É Jesus que está chegando aí na tua casa. Sinta a presença dele aí agora. Sinta o renovo dele aí agora. E Pedro disse, Jesus, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. E Pedro foi andando por cima das águas ao encontro de Jesus. Mas quando ele tirou os seus olhos de Jesus e olhou para as ondas, olhou para os lados, ele começou a afundar. E Jesus estendeu as mãos e disse, por que duvidaste? Por isso que Paulo escreveu à igreja em Filipe, esqueço-me das coisas que atrás ficam, avanço para o que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo. Nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é os céus, o nosso alvo é as mansões celestiais, o nosso alvo é chegar na glória. Não tire os teus olhos de Jesus. Jesus é o teu exemplo de fé, de esperança, de confiança. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Olhe para Ele. Olhe para Ele, porque somente assim você vencerá a tempestade. Por isso a Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? De onde? De onde? É do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Ore rabás. Deus fará brotar água da rocha para você, meu querido. Ei, Deus está dizendo, oh glória! Glória! Deus me autoriza a dizer aqui agora. Deus fala comigo aqui agora. Vamos orar assim pelo pai do Rodrigo Borsato. Vamos orar, irmã Miriam. Deus está me dizendo aqui agora que o tempo de deserto está acabando. Chegou a hora de atravessar o Jordão. Deserto é para quem está na prova. Deserto é para quem está na tempestade. No deserto você come maná. Deus está dizendo, pare de ficar satisfeito com maná. Porque se você for aprovado nessa tempestade, do outro lado do Jordão, tem leite, tem mel, tem uva, tem coisa boa te esperando. Vamos atravessar o Jordão hoje, meu irmão. Não murmure nesse deserto. Não murmure nessa prova. Mas glorifique a Deus, pastor Rubinho. Porque nós vamos atravessar o deserto, vamos entrar na terra e vamos tomar posse daquilo que é nosso por herança. Creia. É só assim que nós venceremos as tempestades. É só assim que venceremos a pandemia. Terceiro, para eu concluir, e se você puder compartilhar e ainda não compartilhou, compartilhe com mais alguém. Para vencer as tempestades repentinas e para vencer as tempestades permissivas, primeiro, nós não podemos perder a esperança. Segundo, nós temos que olhar para Jesus. Terceiro, temos que adorar a Deus, independente da situação. Mais uma vez, aqueles discípulos em Mateus capítulo 14 foram pegos de surpresa. Pensaram que era um fantasma, mas era Jesus. Jesus entrou. E quando Jesus entrou naquele barco, eles ficaram maravilhados. E a Bíblia diz em Mateus 14, versículo 33, então se aproximaram os que estavam no barco e adoraram a Ele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Oh glória! Quer vencer esta pandemia, irmão? Adore. É fácil adorar quando tudo vai bem. É fácil adorar quando tudo está tranquilo. É fácil adorar quando tem um bom emprego, tem dinheiro, tem saúde, o casamento vai bem, os filhos vão bem. Mas o verdadeiro adorador, ele adora em todas as circunstâncias. Para vencer as tempestades repentinas e permissivas, seja um fiel adorador. Porque Jó também adorou. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu seus bens, Jó foi acusado pelos seus amigos, mas a Bíblia diz no capítulo 1 de Jó, versículo 20 e 21, o que ele fez? Ele foi se suicidar, ele foi dar fim na sua vida, ele foi abandonar tudo, foi sair por aí? Não, ele se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, se cobriu de pano de saco, lançou em terra e adorou a Deus. E ele adorou dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Adore a Deus comigo agora. Você que vai adorando a Deus agora, vai dando aí curtidas. Vai dando aí curtidas. Porque o verdadeiro adorador, ele adora na alegria e adora na tristeza. Adora na bonança, mas também adora na tempestade. O verdadeiro adorador adora na saúde, mas também adora na enfermidade. O verdadeiro adorador adora empregado, mas também adora desempregado. O verdadeiro adorador adora de carro, mas também adora a pé. O verdadeiro adorador, ele adora em todos os momentos da sua vida. O verdadeiro adorador, ele não impõe condições para adorar. O verdadeiro adorador, ele diz independente da situação. Se eu tenho, se eu não tenho, se vão me ajudar ou se não vão me ajudar, eu vou continuar adorando. Eu vou continuar adorando. Independente se vai ter culto lá no templo, eu vou adorar a Deus aqui na minha casa. Eu vou glorificar a Deus aqui na minha casa. Então adore a Ele. Adore a Ele.
Adore a Ele. Seja um sobrevivente desta pandemia. Eu quero concluir esta palavra dizendo a você que você será um sobrevivente desta pandemia. Você será um sobrevivente desta tempestade. Nós vamos orar agora, mas nós vamos fazer uma oração de guerra. Nós vamos fazer uma oração de guerra, irmãos.